Olá, boa tarde. Estamos ao vivo. Hoje a gente vai falar nessa segunda o papel dos filhos em relação aos pais, né? Qual é o nosso posicionamento em relação aos nossos pais, até onde a gente pode ajudar, até onde a gente não tem força, onde a gente começa a atrapalhar o fluxo da nossa vida quando a gente quer ser maior que os nossos pais. Então, a gente vai falar sobre isso. Eu vou falar aqui com o Milton Gobo, que já está chegando aqui. Eu vou trazer ele para falar com a gente. Deixa eu só te convidar aqui, Milton. Só aceitar. Foi? Olá, Ah, Lucila. ué, meu Deus, cadê? Tô aqui. As coisas da internet, né? Tudo bom? Tudo jóia? E você, como você está? Tudo bem, tudo em ordem, tudo certo. Aqui, Nossa, esse tema é bem câmera. legal. Que foi? Sim, sim. Deixa eu me adequar aqui a câmera, que quando a gente entra em dupla, né, a coisa aqui É uma fica numa bagunçada dimensão aqui. diferente. Que bom estar aqui com você, viu? E que tema relevante que você escolheu para a gente fazer um bate-papo aqui, para a gente trazer um esclarecimento para essas pessoas lindas que nos acompanham, hein? Muito bom. E hoje, ó, hoje, esse tema é um tema para quem nasceu, tá bom? Então, a gente vai trabalhar tema de filhos, a gente vai trabalhar tema de pais, a gente vai olhar um pouco sobre a questão dos avós, né? Então, hoje, ó, vou falar para você, a Lucila escolheu, ó, a dedo esse tema Adeus. para você. Eu achei interessante isso, porque é um tema que o dia todo dia a gente pode se esbarrar nele, né? Em determinadas situações a gente se depara dentro da família, você quer resolver determinada coisa que você não tem força, você quer fazer alguma coisa que te remete a alguma coisa lá da sua infância. Então, e sempre isso aparece de alguma forma, né? Então, deixa eu só apresentar para quem está chegando, o Milton, ele é professor de constelação, ele forma consteladores, ele faz facilitações, ele é facilitador de constelação sistêmica familiar e organizacional, né, Milton? E é um profissional excelente, de muita responsabilidade. Ele ensina nós, consteladores, como nos posicionarmos para não nos emaranharmos com os problemas dos clientes, né, dos constelados. E eu vou deixar gravado esse vídeo no YouTube. YouTube é Lucila Bueno. Vou deixar gravado aqui no perfil, né, Lucila Numeróloga, para quem está vindo pelo Milton. E quem não conhece o Milton, você tem o YouTube Milton Gobo e o Instagram Milton Gobo também. Né? Aliás, falei hoje de você num atendimento de numerologia, porque ela falou: você conhece alguém que pode me formar em constelação? Opa, como não? Aqui, Eu falo com propriedade de quem me formou, né? E quando a gente fez a live aqui 2 semanas atrás, as pessoas começaram a perguntar muita coisa sobre filhos, né? Filho caçula, quem que tem que cuidar dos pais, se é o mais velho, se é o do meio, se é o caçula, se não é ninguém, se é todo mundo. Herança, eu acho que é interessante a gente falar sobre herança. Nossa, isso é um tema que acho que dá para falar várias lives disso. Fica à eu já fiz vontade. algumas É, constelações sobre herança e a gente sempre vê ali um fluxo do amor interrompido e uma demanda, geralmente no sentido de compensação que um filho busca sim. com relação aos seus pais, não consegue encontrar, não é com relação aos irmãos. Geralmente, essa busca com relação aos pais, ele não consegue encontrar, então aonde que ele vai se valer? No dinheiro. A gente vê muito também isso hoje nos processos de alienação parental, onde um filho, Uhum. né, hoje, pela lei, ele entra pedindo uma reparação patrimonial, muitas vezes pelo amor não recebido. É um tema bem complexo esse. É a busca do olhar, né? Quer ser visto de uma forma ou de outra. Então, vai pegar no dinheiro, que é uma forma de chamar atenção. Você agora vai me olhar. Você tem que me doar essa parte aí do que você conquistou a vida inteira. Isso me pertence. E muitas Você tem que vezes me ganha. dar, isso aí. É, Você tem que compensar para mim porque você me deve. A é. sensação é de dívida mesmo. É como se eu Uhum, merecesse receber algo que eu não recebi. E essa exato. é uma demanda que, para aquele que está atrás, parece justa, só que é como se você tivesse o quê? É como se você tivesse fome, mas você não tivesse o fundo do seu estômago. Porque Sim. você vai comer, vai comer, vai comer, aquilo vai passar direto, e a saciedade nunca virá.
Então tem Não. um movimento onde essa busca de compensação ela não traz jamais a saciedade, as pessoas ainda não têm esse conhecimento, por isso ainda continuam o quê? Ainda continuam incorrendo nesse mesmo erro e depois, não só elas, como passando para gerações futuras, essa Uhum. dificuldade que não foi resolvida, que poderia ser muito bem resolvida fazendo uma sessão do quê? Uma sessão do quê? Constelação. Lógico, para compreender o seu lugar, não tem um processo melhor do que o posicionamento familiar sistêmico. Para você poder Não. fazer sua vida fluir melhor, não existe nenhum processo tão bom quanto aquele onde você encontra qual é o seu lugar dentro de um sistema. Quando você está no seu lugar certo, você consegue fazer o quê? Quando você consegue abraçar o seu propósito, você consegue seguir mais tranquilo por um caminho. Quando você está fora do seu lugar, ou seja, fora de posição na sua vida, na sua família, no seu trabalho, não tem. Você pode fazer as coisas mais maravilhosas do mundo, mas você nunca vai sentir o quê? Nunca vai Não. sentir aquela alegria, a satisfação que você poderia sentir de fazer somente aquilo que é do seu caminho, do seu lugar. Exatamente. Não, assim, às vezes a gente vê assim cursos carésimos, você vai fazer e você vai mudar a sua vida. Você tem que mexer na criança. Não adianta. Você tem que se conectar, você tem que refilmar aquele filme lá até seus 7 anos de idade. E aí você consegue se conectar com outras oportunidades do que você realmente busca. Você falou uma coisa durante a formação que eu nunca mais esqueci, que é em relação à questão da herança, né? É, porque você falou assim, os filhos buscam por algo que eles nem construíram. Eles brigam por algo que eles não derramaram uma gota de suor para construir. E aí, quando isso não é resolvido num processo, ou é resolvido de alguma, sei lá de que forma, mais para frente, como isso é uma consciência interna, você vai atrair situações que vão te colocar de novo nessa busca de olhares. Sim. É muito maior do que simplesmente a briga por algo que seja no caso da herança, né? Então, essa questão de filhos e pais e irmãos o buraco é muito mais embaixo, né? Isso porque a gente não entra numa questão dos filhos que não são vistos, né? Por conta de um aborto, assim por diante. A gente está falando dos filhos que são vistos por enquanto. Vamos lá. Você quer falar alguma coisa antes de eu falar para Eu estou você? convidando aqui um pessoal do meu perfil aqui, estou mandando para todo mundo aqui. Ó, você que está aí na nossa live agora, pega esse aviãozinho, já manda para todo mundo, que essa live Ô, vai ser amigo, uma das lives mais maravilhosas da sua vida. Uma das coisas que a gente percebe, tá? Na formação a gente falou bastante da criança interior, das demandas da criança interior e a questão dentro da família. Como que geralmente funciona dentro da família? Aqui em casa não funciona diferente. Eu tenho 2 filhos pequenos. Tudo que é sim. meu, a gente tem um linguajar que costumamos usar da seguinte forma: nossa casa, nosso carro, sei lá, nosso gramado, nossa moto. Ah, essa é a nossa moto. Então não tem aquela coisa da propriedade individualizada como sendo algo que os pais conquistaram, e sim, isso aqui gera uma sensação de coletivo. E nesse Uhum. coletivo, os filhos geralmente se apropriam disso. E eles, de certa forma, eles têm uma certa propriedade sobre isso, porque eles fazem parte de um clã que conquistou aquilo. Só que eu sou advogado formado, especialista em algumas áreas do direito, eu posso dizer para vocês o seguinte: lá atrás, uma das coisas que a gente aprende na faculdade de direito é o seguinte: não existe herdeiro de pai vivo. Não existe É herdeiro verdade. de pai vivo, mas os filhos, geralmente, por desconhecimento dessa prerrogativa, que herança é uma coisa que só acontece quando alguém faleceu, quando alguém morreu, quando alguém partiu para o lado de lá, esses filhos muitas vezes subrogam no sucesso dos seus pais. E, de certa forma, esse sucesso ele vai respingar nos filhos, mas não como se fosse o sucesso deles. Esse sucesso ele tem que ser o quê? Ele tem que ser percebido. Pera, isso é uma coisa que foi conquistada pelo meu pai, pela minha mãe, ou isso é uma coisa que eu conquistei? Porque são conquistas Uhum. diferentes. Aqui em casa a gente Sim. costuma fazer, embora eu tenha filhos bem pequenos ainda, aqui em casa a gente costuma o quê? A gente costuma fazer com que eles percebam as vitórias deles, que isso é seu. Isso aqui é se você conquistou, você fez isso, você fez aquilo. Então a gente tem uma forma aqui que a gente tenta sistemicamente trabalhar com ele a partir dessas premissas que nós vivemos. Então isso se torna de uma forma muito mais tranquila deles poderem perceber o que é deles e o que não é. E às vezes eles querem pegar uma coisa e eu falo, não, isso é do papai. Não, isso é da Sim. mamãe. E a gente começa a separar também o que é de um e o que é de outro. Olha a nossa maravilhosa Isabel Ai, chegando aqui Isabel. também. É. Ai, que linda.
esse movimento de separação interna entre aquilo que é dos pais e aquilo que é dos filhos é muito importante. A gente, quando tem o movimento de nascer, a gente estabelece o quê? A gente estabelece uma faixa a gente estabelece uma faixa onde nós temos direito de ação e aonde nós temos o que? Maior competência. E essa nossa faixa, ela fica abaixo da faixa estabelecida pelos nossos pais. Então, é como se a gente fosse colocando o quê? Vários risquinhos a cada geração, né? Então, a gente também tem que prestar atenção até onde que é o meu limite de atuação dentro desse meu grande sistema familiar. Eu tenho aqui, da onde eu cheguei para baixo, eu tenho grande o quê? Grande chance de realmente fazer algo bom por aqueles que vieram depois de mim. Mas para cima, eu tentar entrar lá na faixa de cima, resolver dificuldades dos meus pais, tentar fazer por eles, isso só me traz dificuldades. E essa falta de separação tem trazido muita dificuldade para as pessoas, infelizmente, por desconhecimento, mas a gente aqui vai ajudar você a conhecer coisas que vão te liberar ainda mais para a vida, liberar as pessoas que você ama ainda mais para a vida. Exatamente. Não, e é um tema que, assim, às vezes as pessoas pensam, não, mas eu não passei nada de trauma na minha vida. Não é necessariamente isso. Às vezes a criança, ela percebe que um casal está unido por conta dessa criança. Não se separou porque a criança é pequena ainda. E a criança, ela sente esse campo, ela vai fazer o movimento dela. Ou se ela percebe que o pai ou a mãe tem um olhar mais distante, ela pode sentir em alguns momentos até raiva, né? E depois sentir culpa porque sentiu raiva de quem ela depende para sobreviver. Então, assim, isso é tudo muito confuso e na fase adulta esses gatilhos vão aparecer porque a nossa grande vida, na verdade, é ficar trazendo projeções do que a gente conheceu. A gente não tem como atrair uma coisa que a gente não conhece. Por isso que a gente sempre tem que olhar para essa criança interior, que uma vez me perguntaram, quem é essa bendita criança interior, Lucila? É uma criancinha? Eu falei, então, a criança interior, ela é uma subpersonalidade que ela está no seu cérebro, porque ela traz a vivência da sua infância e da sua adolescência. Em alguns momentos, você pode dar acesso e comando para ela e esquecer a sua função de adulto. Se você está ficando birrento num comportamento que um adulto não teria, você está dando vazão a essa subpersonalidade da sua criança interior. Todos nós temos, né? Então, até esse final de semana, eu passei por uma situação que eu falei assim, nossa, olha como a gente atrai o que a gente conhece. Eu estou me deparando de novo com essa sensação. Falei, preciso olhar para isso. É surreal, né? Uhum. E o trabalho da criança interior é um dos trabalhos mais importantes da vida e é um trabalho que todas as pessoas deveriam fazer. O que é o tal da criança interior? A criança interior é uma parte sua. É uma parte sua que traz memórias, é uma parte sua que traz vivências importantíssimas, é uma parte sua que aprendeu a se relacionar como homem, como mulher, como parceiro, como parceira. É uma parte sua que aprendeu a lidar com dinheiro. A sua criança interior, ela viveu experiências, assim, super intensas. Por quê? Porque ela viveu as primeiras vezes. Então, toda vez que a gente tem uma experiência nova, adivinha o que acontece? A gente tem uma emoção muito forte que ela é aliada a essa primeira experiência, a gente grava no nosso sistema uma informação de como é aquilo. Vamos dizer o seguinte, que você era pequeno e, de repente, na sua casa existia muita dificuldade dos seus pais com relação ao lidar com o dinheiro. Como que é geralmente o vocabulário de quem tem dificuldades com relação ao dinheiro, com a prosperidade? Dinheiro é ruim, dinheiro falta, o dinheiro, nossa, você não pode brincar com o dinheiro. Então a pessoa começa a colocar muita responsabilidade no dinheiro, no papel moeda, e sem fazer uma separação, na verdade, do que é aquele material de troca, o que é o papel moeda mesmo, e o que efetivamente é a dificuldade que eles têm com relação ao compreender o tal do dinheiro. Então, aquela criança tem uma experiência muito negativa. Eu quero aquilo, mas papai diz que dinheiro é difícil. Logo, o que eu aprendo para a vida? Eu aprendo que dinheiro é difícil, eu gravo em mim. Adivinha o que vai acontecer no resto da sua vida? Provavelmente, se você não olhar para isso, não gerar essa consciência maior. Problemas do dinheiro, gente. Esquece. Talvez você esteja nesse momento quebrado, arrebentado, aí tudo estrupiado por conta das coisas que a sua criança lá viveu na sua infância e hoje essa criança se tornou esse adulto com dificuldades, esse adulto com o quê? Com traumas que precisam ser resolvidos. Então, o trabalho da criança interior é um trabalho de posicionamento familiar sistêmico que todas as pessoas deveriam fazer pelo menos uma vez na vida. Para mim, isso é uma das coisas mais básicas, um dos trabalhos mais básicos na vida. É igual respirar, você devia fazer um negócio desse para você.
conseguir encontrar mais liberdade para a sua vida, se liberar para uma abundância maior, para um relacionamento melhor, porque a sua criança ela traz todos os traumas que você carrega hoje. A sua criança tem todas essas informações, e se você fizer um trabalho muito bem feito, como a Lucila também aqui consegue fazer, eu posso garantir para você que a sua vida vai mudar completamente. Trabalhe a sua criança interior, que você vai ter o quê? Você vai ter muito mais sucesso na sua vida, muito mais tranquilidade, mais paz, você vai realmente sentir o que você veio fazer aqui nesse mundo quando você fizer esse trabalho da criança interior. Porque assim, por todas as ferramentas, abordagens, sessões que as pessoas forem buscar, elas vão esbarrar na criança interior. Não tem como, até no mapa numerológico você fala da criança. Não tem como, você tem que olhar para aquela criança ferida e despertar a criança essência daquele momento. E aí é lá que estão as questões de tudo que está acontecendo. É realmente baixar a guarda e olhar para isso. Milton, eu queria que você falasse sobre a ordem da família, né? Assim, por exemplo, casais que param de se olhar, param de se colocar como peças importantes e olham só para os filhos que vieram depois até do casal. E se você quiser trazer a questão de enteado, também fica à vontade. Você fala um pouquinho sobre isso? Com certeza, com certeza. Casais que tendem a olhar somente para os filhos são casais que estão o quê? Que estão fadados à falência, que já estão em processo de falência. Casais que param de se olhar e de se cuidar e de se verem como mais importantes do que os filhos, quando eles perdem a precedência com relação aos seus próprios filhos, esse é um casal que ele realmente já está na derrocada, ele está indo para o buraco. E se permanecer assim por muito tempo, o que vai acontecer? Esse casal, ele, no mínimo, eles vão se separar e continuar morando junto. No mínimo. Por quê? Assim, morar dentro de uma casa, dentro de uma estrutura, muita gente mora, mas ter um relacionamento de verdade já é outra história. Um relacionamento de verdade, ele implica o quê? Ele implica na busca um pelo outro. Ele implica, sim, no sexo. Se você não tiver sexo com seu parceiro, se você não tiver essa vontade, então é melhor você ter um amigo lá para você dividir conta. É muito mais tranquilo do que você ter que ficar É mais agradável. Arruma um amigo, poxa. Aqui em Campinas, onde eu vivo, tinha 156, que o pessoal ligava lá, ficava batendo papo. Quando eu era criancinha, eu fazia isso. Arruma um amigo, é muito mais barato. Liga para ele, paga um pulso depois. Eu lembro que depois da meia-noite a gente pagava um pulso, então ficava todo mundo acordado lá, as criancinhas, para ligar para o 56. Mas assim, um relacionamento de casal, ele implica em um procurar o outro, um olhar para o outro, um reconhecer o outro como masculino ou como feminino. E os dois estarem nessa sintonia de completude com relação àquilo que lhes falta. Então a gente tem esse movimento do quê? Esse movimento masculino e do feminino que se olham, e é o olho no olho mesmo. Eu, inclusive, fiz um post lá no meu Instagram falando exatamente sobre isso. Quer ver como que seu relacionamento tá? Eu vi esse post. E olha nos olhos do seu parceiro e fica olhando nos olhos do seu parceiro. Veja o que você sente, o que você percebe. Você vai ver o quanto de conectado você está com ele, com essa relação, o quanto você está desconectado já dessa relação. Se faz sentido, se tem amor, se não tem. Só de fazer esse pequeno exercício de alguns segundos, de você fazer aquilo que era tão natural no início do seu relacionamento, você vai perceber como que está esse relacionamento hoje, como que você está com relação ao seu parceiro, com relação ao seu casamento, ao seu namoro, ou o que quer que seja. Então, uma das coisas que a gente percebe é que o parceiro e a parceira têm que ter precedência com relação aos filhos desse casal. A gente tem filhos de relacionamentos anteriores, aí tem uma ordem diferente de precedência. Mas quando, começando pelo básico, tá? Um casal com filhos desse próprio casal, eles têm precedência a esses filhos, e os filhos sim têm um lugar importante ali que precisam ser vistos. Até onde, até uma determinada idade, eles precisam de mais atenção. A gente costuma dizer que do 0 aos 7 anos, eles ficam mais sobre o quê? Sobre a guarda da mãe. Onde eles vão aprender mais sobre o amor, onde eles vão aprender mais sobre a conexão. E a partir de uma certa idade, eles começam a se deslocar mais para o quê? Mais para a guarda do pai. A mãe, no posicionamento familiar sistêmico, nas constelações familiares sistêmicas, a gente considera como sendo o quê? Como sendo a vida. Então, quando a gente tem dificuldades com relação à vida, batata você colocar uma mãe para fazer um trabalho ali, você representar essa mãe que você vai encontrar algumas respostas. E o pai, a gente tem como caminho. Até quando esse filho, ele já tomou muito daquilo que ele precisava, daquela mamãe, já aprendeu muito sobre o amar, sobre o se conectar, sobre como que ele vai seguir na frente na vida, e depois ele vai o que? Ele vai para a esfera do pai, que é a parte de fora. A minha parte, aqui dentro da nossa casa,
tá? É realmente mais para fora, é ir para o trabalho, é ir para o mundo, é para o mundo extra-porta, né? Então, aqui, eu tenho coisas, tem que lavar carro, sou eu que vou. Tem que ir lá fazer, sei lá, tem que contratar uma obra, é o masculino que vai. Então a gente tem distinção entre masculino e feminino. Não é entre homem e mulher, tá bom? É entre masculino e feminino. O masculino, ele é da porta para fora, geralmente. E o feminino, ele é algo que mais conecta, ele é mais quentinho, ele é mais gostoso, ele mantém aquilo tudo unido. Então a gente tem o quê? A gente tem o lado de fora, a gente tem o lado de dentro, e esses dois juntos e conectados, eles, ó, maravilhas na sua vida, mas sempre agindo o quê? Um a serviço do outro e o outro a serviço do um. Então os dois estão conectados, os dois entram numa sintonia aonde um alimenta o outro e é retroalimentado também. Então os dois têm uma troca extremamente justa e eles vão o quê? Eles vão lá, fazendo muitas retroalimentações, vivendo algo fantástico para si. Os filhos, tá? Aqui em casa a gente hoje tem 2 filhos, a nossa menor vai fazer 2 anos agora, né? Essa semana, e o maior ele tem quase 4. Sim, a nossa pequena vai fazer agora, quinta-feira, aniversário. E sim, eles demandam mais. O que acontece, a Simone, ela tem noites muito mais intensas e tórridas com eles do que eu. E isso é uma das coisas que acontece por conta da demanda da idade. Então, os pais, eles sim, eles compreendem que eles têm uma função pais e eles têm uma função esposo, esposa, parceiro, parceira, que são diferentes, tá bom? Quando eu estou com a minha mulher, a gente aqui está na função o quê? Parceiro e parceira. Quando eu estou com meus filhos, eu estou na função pai, ela está na função mãe, é diferente. Então a gente também tem que separar essas funções para que a gente possa o quê? Para que a gente possa ter um tempo de qualidade e para que a gente também possa perceber quando a gente está extrapolando um limite que não deveria e quando a gente está atuando dentro do nosso lugar. Então, quando eu estou como pai educando meu filho, joia. Agora, imagina só, se eu estou no meu lugar lá de brincar como criança tentando educar meu filho. Não dá, uma criança não educa outra criança. Você precisa de um adulto para educar uma criança. Tem muitos adultos aí educados por criança hoje, né? Depois eu vou entrar nesse ponto aí. Depois eu pude. Já vamos entrar já. Então tem uma separação. Até uma determinada idade, esses filhos precisam mais dos seus pais. Mas tem uma certa hora que eles precisam o quê? Que eles precisam começar a serem mais deslocados para o mundo. Que eles precisam entrar em contato mais com coisas de fora. E esses pais, eles precisam também compreender que durante um tempo, algo novo surgiu. Toda vez que surge algo novo, você precisa se transformar. Os filhos, eles estão a serviço da evolução dos pais também. Um homem se torna completo, isso é uma das coisas que eu estudei bastante lá nas constelações, né, no movimento sistêmico, que o Bert Hellinger falava que um homem se torna um homem completo quando ele vira pai, uma mulher se torna uma mulher completa quando ela vira mãe, porque ela muda de fase também, ela consegue conectar com mais uma face do feminino, que tem a face criança, tem a face adolescente, a face mulher, tem a face depois mãe, tem a face esposa, então tem várias faces, né? E quanto mais a gente vai tendo de experiências, mais a gente vai crescendo. Gente, o que eu aprendi como pai nessa vida, eu vou dizer para você, eu nunca aprenderia, nem que passasse, sei lá, 150 anos aqui fazendo outras coisas, aquilo que eu só poderia aprender sendo pai dessas crianças iluminadas que eu tenho aqui. Então, não tem. São faces diferentes que a gente vai aprendendo passo a passo. O amor que existe por um filho é um amor que assim, você só consegue perceber quando você se torna pai. É difícil até de compreender o amor que seus pais têm por você, enquanto você ainda não se tornou um pai ou não se tornou uma mãe. Porque é um negócio muito doido isso, gente. É uma coisa que eu olho para os meus pais, sabendo o amor que eu tenho pelos meus filhos, e eu não consigo compreender ainda na totalidade o que é esse grande amor. Assim, eu não consigo perceber o quanto meus pais me amam assim como eu amo meu filho, porque é uma coisa tão direcionada, é como se eu estivesse num movimento de extrema hipnose, né? Hipnose é um hiperfoco, não sei se vocês sabem, mas é um hiperfoco. Você olha para aquilo, você fica tão focado que todo o resto parece que desaparece. Muitas vezes isso acontece nos casais, né? Quando eles têm filhos pequenos, quando uma mãe tem alguma certa dificuldade, que é hiperfoco no filho e todo o resto desaparece. É hipnose, tá? A mãe é toda hipnose. O mundo tem que parar porque meu filho tá passando. Para tudo, ó.
para, ó, tá, sei lá, vai passar o Ayrton Senna aí, para o Ayrton Senna que meu filho vai cruzar a rua, né? Tipo assim, para todo Exatamente. mundo aí. Exatamente, é bem isso, é bem isso. Não, eu queria te perguntar, é porque assim, às vezes em algumas famílias tem uma dinâmica assim, o pai vai fazer uma viagem a trabalho, vai ficar uma semana longe, 2 semanas, vai porque viaja muito e tal, vira para o mais velho ou para a mais velha e fala assim, ó, agora você cuida da sua mãe. Aí começa aquela dinâmica da assim, na ausência do pai, o filho ou a filha dorme na cama com a mãe para a mãe não ficar sozinha, ou quando o pai falece cedo, né? Eu tenho até uma amiga pessoal que o pai faleceu muito cedo, ela era a filha mais velha de 5 irmãos, ela tinha 16 anos na época, a mãe não trabalhava, ficou em depressão, ela se viu no lugar de assumir o lugar do pai. E depois de muito tempo, hoje ela trabalha o feminino, ela trabalha questões de entender, né? Fez muita constelação, porque realmente ela passou a dormir com a mãe. Então, assim, esses filhos que se colocam no lugar do pai, e assim, bom, agora eu sou o dono da família aqui, eu sou o provedor, tem que cuidar de todo mundo, isso acaba desalinhando porque acaba saindo do seu devido lugar, né? Isso geralmente acontece de uma forma transgeracional, tá? O que a gente observa? A gente observa que, eventualmente, um pai que faz isso, ele vem de uma família aonde isso foi feito com ele, isso foi feito com o pai dele, com o avô dele, com outras pessoas também dessa mesma família. Então, isso foi aprendido. E quando isso é Sim, aprendido, o que eu faço? Eu replico. Então, eu aprendi como criança, lembra da nossa criança interior? Eu aprendi como criança. Quando eu sou adulto, o que eu faço? Eu faço aquilo que eu sei. Está dentro de mim, eu sei fazer isso, é do jeito que vai. Só que isso não é uma coisa humana a ser feita com o filho. Não é, de jeito nenhum, a melhor das coisas a ser feitas com o filho. Porque você demonstra o seguinte, que esse filho, ele precisa sair da posição de filho para ocupar o lugar de um adulto que ele nunca será e que ele nunca poderia ocupar, que é, por exemplo, o parceiro da mãe, ou o pai da mãe, ou a mãe da mãe. Então, quando a gente pede para um filho assumir uma responsabilidade que vai além daquilo que é saudável e daquilo que ele teria direito de assumir, a gente tira ele de posição. E o que acontece com o filho? Um filho, ele tem o quê? Ele tem um grande amor interno que ele faria tudo por seus pais. E a gente sabe que você, tá, que está assistindo esse nosso encontro aqui agora, você, assim como eu, faria qualquer coisa por seus pais. Tudo mesmo. Se você soubesse que poderia fazer algo para os seus pais serem mais felizes, mais realizados, para os seus pais poderem viver mais, você faria, assim como eu, assim como a Lucila. Desde que você estivesse o quê? Fora da sua posição adequada. Quando você não compreende que a ordem natural da vida é o seguinte, aqueles que chegaram antes têm que ir embora também antes. E essa é a ordem natural da vida. Eles vieram sim, antes, viveram antes, deixaram aí seus frutos e vão embora antes também. Eles que vieram antes, já estavam aqui antes de você chegar e já faziam suas escolhas, já definiam seus destinos. Por bem ou por mal, eles já estavam fazendo tudo aquilo que eles precisavam fazer. Então, essa inversão de papel, ela é uma inversão terrível de papel. Um pai nunca deveria falar para um filho, cuida da sua mãe, ou você agora é o homem da casa, ou você agora, querida filha, precisa cuidar de tudo. Isso acontece, tá? Isso acontece muitas vezes em leito de morte também. E isso sim, tira essa criança, e eu vou falar criança, tá? Porque é a criança que assume essa responsabilidade. Essa criança ela assume uma carga, um fardo que não lhe cabe. E ela, o quê? Quando faz isso, ela diz não pro fluir na vida, porque ela deixa de fluir na vida. Ela precisa, para ficar ali, dizer não para a vida, para as experiências, para tudo aquilo que está no seu caminho natural de vida, para se transformar em algo que ela nunca vai encontrar o quê? Satisfação e alegria. Então, isso sim. acontece. E um filho, ele se coloca assim numa posição como essa, de ser o homenzinho, agora você é o homenzinho da casa. Isso acontecia muito mais antigamente, tá? Hoje em dia, realmente eu não entro em contato muito com isso, mas eu tenho certeza que acontece em muitos e muitos lugares. Quanto mais a região tiver uma predominância mais arcaica, mais antiga, né, mais isso vai acontecer por conta dos costumes de antigamente. Então, Sim. isso, sem dúvida nenhuma, é algo que danifica demais a vida. Dormir com a mamãe, ou vai lá, você vai dormir com a mamãe, fazer companhia para a mamãe. Quem tem que fazer companhia para a mamãe é o seguinte: é o papai não, é o parceiro dela. Quem tem que fazer companhia para aquele homem é a mulher dele, não é uma filha, não é um filho. Um filho nunca deveria ser levado para a cama dos seus pais. Esse lugar não é um lugar que pertence aos filhos. Exato. A cama Muitas do vezes pai não é um lugar que pertence aos filhos e um filho não deveria ser levado para lá.
Sim. E muitas vezes os pais projetam nos filhos aquele olhar que eles não receberam dos pais deles e cobram dos seus filhos, né? Então tem esse lado também. Milton, assim, é uma linha bem tênue, assim, até nessa questão assim dos filhos ajudar os pais, né? Por exemplo, nós que já somos adultos. Então, assim, até onde se pode ajudar os pais? Em que posição que se faz, né? Porque às vezes você fala assim, ah, mas será que eu estou fazendo isso? Será que eu estou fazendo isso do meu lugar? Né? Qual que isso sempre me pegou durante a formação. Eu falei assim, gente, como que a gente sabe se a gente está ajudando no lugar de filho ou se a gente já está ajudando no lugar do pai, da mãe e assim por diante? Essa a gente mata facinho aqui, ó. De qualquer forma, eu estou fazendo por amor. Só que Sim, qual é o tipo de amor que está acontecendo ali? É o amor saudável? É aquele amor realmente tranquilo, aquele amor que cura? Ou é o amor aonde eu estou na minha criança ferida, aonde eu estou tentando buscar compensar aquilo que eu recebi dos meus pais, tá? Aí tem esse movimento aonde eu olho da seguinte forma para identificar. De vez em quando eu mando um almoço para minha mãe. Não pela necessidade da minha mãe, mas sim para fazer o seguinte: poxa, mãe, estou mandando algo aqui para você. É de coração. Ponto. De coração. Mas não sim. é um negócio que eu falo para ela, mãe, estou comprando uma mansão para você porque você merece morar no melhor lugar do mundo, mesmo que você não tenha se dado o quê? Mesmo que você não tenha se dado o direito de viver essa vida. Mãe, eu vou te dar tudo do bom e do melhor, porque você é a merecedora de tudo isso, porque me deu a vida. Ó, isso é compensação. Então, quando um filho tenta tirar sua mãe, seu pai, daquela casa, daquela vida que eles escolheram trilhar, que eles manifestaram para eles, isso é um lugar errado para um filho estar. Um filho, ele deve sim assistência a seus pais, tá? Independente de ser o caçulo, do meio, o mais velho, independente de ser um dos 25 filhos que tiveram ao longo da vida. Eles devem uma assistência quando seus pais tiverem uma necessidade. Mas não uma Sim. necessidade de luxo, de chique. Não, meu pai precisa viajar de primeira classe de avião. Não, eu vou viajar, eu vou levar eles no melhor cruzeiro do Mediterrâneo que tem, vou cruzar ou vou fazer um overseas com ele. Não, não é essa a questão. A questão é o seguinte: seus pais têm uma jornada de vida, eles têm uma escolha de vida, e eles têm um caminho que você precisa reconhecer e honrar. Quando você reconhece e honra que o caminho deles, que eles trilharam, foi o melhor, você se libera para trilhar também um bom caminho para você. E não só isso, como você também libera seus filhos para seguir adiante. Ajudar os pais num movimento de necessidade, mas não para tentar dar para eles aquilo que você julga que eles mereciam. Eu garanto para Isso. você, se seus pais merecessem viver numa outra casa, eles teriam conseguido. Se seus pais merecessem ter uma vida diferente daquela, eles teriam feito, assim como você. Não tenha a menor dúvida, seus pais têm tudo o que precisam para viver a vida que eles quiserem construir o que eles construíram. A minha avó, eu posso dizer para você que ela morava numa casa muito gostosinha. Eles construíram, começou com um cômodo, era um cômodo e um banheiro. Essa era a casa. Minha avó materna, morava lá minha avó, meu avô, meu pai, meu tio mais velho, né, o irmão mais velho do meu pai, e minha tia, que era mais nova. Eles começaram dessa forma. E a casa foi crescendo, você via até a divisória. Sabe aquelas casas antigas, né, de gente simples? Você vê a divisória, tem assim, tem uma pilastra que separa e nasce um novo cômodo, né? Então, era muito legal. E essa era a casa da minha avó. E os filhos acabaram saindo, se saindo muito bem sucedidos. Meu tio virou engenheiro, engenheiro projetista da Volkswagen, meu pai virou diretor da Forbrasa, minha tia também foi embora, voou na vida. E uma das coisas muito interessantes é que eles tiveram muito mais sucesso financeiro, por assim dizer. Isso é normal, tá? Os filhos eles sucederem com mais sucesso seus pais, desde que aprendam os valores que precisam ser aprendidos. E o que acontecia? Minha avó via muito bem naquela casinha que era muito mais simples, aconchegante, era a casa dela, ela amava aquela casa. E aconteceu um movimento na vida dela, depois de 10 anos que meu avô já havia falecido, e minha avó chegou lá nos seus 80 e acho que 84 anos, alguma coisa assim, e resolveram que iam cuidar dela e tirar ela da casinha dela. Ela não queria ir embora da casinha dela. E levaram ela para morar onde? Para morar num apartamento muito mais qualificado, vamos dizer assim, de uma classe mais alta, que era onde minha tia morava, lá perto do bairro, ali no ABC Paulista. Mas o que acontecia? Minha avó começou a se sentir cada vez mais deslocada. Ela estava num quarto que não era o dela, ela estava vivendo num lugar que não era o dela, não sentia aquela energia que era do quê? Das coisas dela. Então aquilo fez com que
ela acabasse entrando no movimento também, talvez acelerado, talvez não, não dá para saber porque o se não existe, É, né? Mas é. fez com que ela entrasse no movimento de falar, tá bom, já vivi o suficiente. E Quero ir ela embora. morreu já viveu o suficiente, viu, gente? Se Uhum. vocês não conhecem isso, ela morreu de viver o suficiente. De ir no médico, o médico falou, não tem nada, ela só não quer mais viver. Numa Ela semana quer ir foi assim. embora. Ela É. falou, ela só não quer mais viver. E não tinha mesmo, ela perdeu o prazer de ir na igrejinha que ela ia lá, todo dia ela ia na igreja, ela ia fazer a feirinha dela com carro, sabe aqueles carrinhos barulhentos que Uhum. faz de feira? Então ela foi perdendo o prazer de fazer isso quando ela começou a ser deslocada. Lógico, tiveram coisas da idade também que começaram a ficar mais complicadas, mas os filhos, e se ela esquecer a porta aberta? E se ela esquecer isso? E se ela esquecer aquilo? E se acontecer alguma coisa? E se caísse? E esse monte de si fez com que os filhos saíssem do lugar que deveriam e fossem fazer coisas ali que, por amor, sempre por amor, não provocam os Sim. melhores dos resultados. Mas são Exato. filhos ótimos, assim, ela teve uma vida maravilhosa e tem um grande lugar no meu coração e na vida de todos eles, aqui sem dúvida nenhuma. Você sabe, Milton, que assim, às vezes a gente realmente faz as coisas por amor e não se dá conta, né? Quando foi em 2014, foi em 2014 isso, eu fiz um movimento por amor achando que estava fazendo uma coisa certa e falei, vixe, porque depois que eu conheci isso, eu falei, ai meu Deus, o que que eu fiz, né? Porque quando a gente faz um movimento sem até pedir permissão, perguntar se tá tudo bem, acho que os pais se sentem até menores, né? Eu fui fazer uma viagem para receber um reconhecimento da empresa que eu trabalhava e eu podia levar meu pai e minha mãe, tudo assim, pago pela empresa e tudo mais, foi tudo em ordem. E eu tinha medo que eles perdessem o passaporte, né? Porque a gente tinha ido para Nova York. Eu falei, gente, se eu perder esses dois aqui, se eu não conseguir que eles voltem para o Brasil, minhas irmãs me matam, né? A gente viajou cheio de recomendação, parecia que eu estava viajando com dois bebês. E eu comecei a querer cuidar do dinheiro para eles não perderem o dólar lá, para eles não perderem o passaporte. Teve um dia que meu pai fez, eu nunca me esqueço disso. Meu pai pegou, eu tava assim, arrumando os passaportes, ele pegou e falou assim: eu cuido dos nossos passaportes. Tipo assim, ele se apoderou do lugar dele. E aquilo foi tão forte para mim, né? Porque eu tava assim ali de pai dos dois ali, né? Não, eles são meus pais, eles têm discernimento, eles sabem o que eles estão fazendo, não são dois perdidos, né? E aquilo me marcou. E nunca conversei sobre isso, tal. Quando eu fui fazer um trabalho de, sabe aqueles negócios de body talking, né? E a pessoa, ele era constelador, assim, ele falou sobre isso, né? Porque eu não estava nem fazendo uma constelação. E ele falou sobre isso. E quando eu fiz a formação com você, isso veio à tona, eu entendi o porquê disso tudo. Eu saí do meu lugar, não consultei, fiz uma coisa que eu achei que estava fazendo super melhor e aquilo estava incomodando, porque não devia ser só aquilo. Meu pai, na hora que pegou o passaporte, acho que já estava assim, saco cheio, né? Deixa eu me apoderar do que é meu aqui. Isso para mim ficou muito claro. Eu falei, nossa, o que que eu estava fazendo? Eu vou dizer para você, quando eu convido meu pai para almoçar, eu deixo ele pagar a conta. E ele fica feliz da vida pagando a conta, e eu fico feliz da vida recebendo do lugar de filho. Então ali se estabelece uma relação muito clara de quem é o grande, quem é o pequeno. Poderia pagar completamente todos os almoços para o resto da vida, mas é o seguinte, ali eu estaria o quê? Ali eu estaria entrando numa prerrogativa que não é minha, eu estaria desmerecendo e não dando o valor que meu pai merece, não reconhecendo a grandiosidade e a força dele. Eu convido meu pai sim para comer, convido ele para comer as melhores coisas do mundo e ainda deixo ele pagar a conta. De vez em quando eu faço. Sabe o que ele faz comigo? Ele dá o cartão para mim e ele fala: digita aí, filho. E sabe o que eu faço com meu filho de 3 anos e pouco? A mesma coisa. Eu pego o cartão e falo: paga lá, filho. E eu dou para ele. Olha que interessante, né? Aquilo que meu pai faz comigo até hoje, já, depois dos 40 anos de idade, eu faço com meu filho, que não tem nem 4. E o meu filho fica feliz da vida que ele pagou a conta. Ele, olha só que interessante. Mas é o quê? Um reconhecimento, sim, de qual é o meu lugar dentro dessa hierarquia familiar. Porque se você não consegue reconhecer o seu lugar dentro de uma hierarquia, você pode ter certeza, olha para sua vida que você está tomando muito pau aí à toa, viu? Está tentando fazer acontecer coisas que não estão acontecendo naturalmente. Se não acontece naturalmente é porque não deve acontecer. Se não está fluindo naturalmente, é porque você está no lugar onde não deveria. Exato, e assim, até para eu até passar para uma outra questão, assim, que sempre aparece também, da outra vez que a gente fez a live, trouxeram na pergunta, aliás, o pessoal tá bem quieto, né? Se vocês quiserem fazer perguntas, a gente pode fazer perguntas,
Mande as questões, tire curiosidade, aproveita aqui, né? Depois assiste a live e começa um monte de perguntas. Gente, e agora? Como que eles vão responder aqui pra gente? Então vamos lá, assim, trouxeram naquela live, assim, é o filho caçula que tem que assumir tudo, é o filho mais velho que tem que assumir tudo, e os outros não precisam fazer nada. Não, não é bem assim, né? E quando o caçula quer mandar em todo mundo, vamos falar um pouco dessa ordem dos filhos, assim, e Vamos sim. desenvolver sobre isso. Pode Filhos, falar. gente, ó, a Li está colocando aqui, tão maravilhoso ouvir vocês. Que bom, Li, é muito bom ter você com a gente também. Ó, filhos, gente, filho é um negócio muito doido, a ordem dos filhos, tá? Pelo seguinte também, além da ordem natural, quando a gente fala em filhos, o pessoal geralmente só se lembra dos vivos, mas nós temos também os mortos, e esses filhos mortos, eles também se tornam irmãos. Então a gente tem o quê? A gente tem uma certa ordem que precisa ser obedecida de todos aqueles que foram gerados, sejam eles nascidos vivos ou não, sejam eles de abortos espontâneos ou provocados. A gente tem uma certa ordem. E como que funciona essa ordem? Eu vou dizer para você como funciona. O mais velho, ele sim, ele tem o quê? Ele tem o direito de aconselhar os mais novos e cuidar dos mais novos. O segundo irmão, vamos dizer o seguinte, numa família de 3, o primeiro irmão mais velho, ele pode dar para o segundo e dar para o terceiro conselhos, ele pode dar cuidado a esses dois. O segundo irmão, tá? Aquele que veio em segundo lugar, ele pode tomar do mais velho e fazer o quê? E dar para o mais novo. E o mais novo ele toma do mais velho e do outro do meio, que ainda assim é mais velho. Então os mais novos tomam dos mais velhos conselhos e cuidados, e eles o quê? Eles dão para os mais novos, caso eles não sejam o quê? O mais novo, caso não seja o caçula. Por isso que o que geralmente acontecia? A gente falava numa lei de compensação, né, dos filhos. Então, por isso que dentro da constelação familiar, a gente percebia, não só na constelação, mas também de uma forma muito natural antigamente, que os filhos mais novos, eles tomavam de quem? Dos pais, eles tomavam dos seus 2 pais e tomavam de todos os irmãos que vieram antes. Então, eles ficavam com uma grande dívida para compensar. E geralmente esse irmão mais novo, ou essa irmã mais nova, geralmente ficava o quê? Ficava à disposição dos pais na velhice. Então, essa era a forma de compensar. Ele não ia para a vida lá fora e ele ficava para cuidar dos pais. Então, a gente tem essa hierarquia que ficava muito clara. Por isso que muita gente fica na confusão, mas os filhos, ou o mais novo, tem que ficar para cuidar dos pais. É simplesmente porque ele tomava muito mais, tá? Então, isso é uma coisa que acontecia mais antigamente. Hoje em dia as coisas estão mudando bastante e a gente vê que todos os filhos devem a obrigação de auxiliar os pais. Uma das coisas que o Bert Hellinger falava, que era muito legal, que eu também aprendi ao longo dos meus trabalhos, é que é o seguinte: se o menor não tem condição de cuidar dos pais, se aquele que tomou mais de todos não tem condição, os filhos têm que se juntar e eles têm que decidir, sim, qual vai ser o tipo de cuidado que esses pais terão na sua velhice, na sua necessidade. Não é velhice como necessidade, tá, gente? Porque, ó, eu tenho a minha esposa, ela tem uma avó de 90 e lá vai um monte de tempo de idade que ela tá vivendo lá a vidinha dela, na casa dela, tem uma filha que mora na frente e realmente não teve filhos. Ela não teve filhos, ela ficou para cuidar lá. Ela é casada e os dois, assim, tanto essa filha quanto o esposo dela também cuidam do quê? Da mãe dele. Então, os dois ficaram a serviço do sistema. Mas uma das coisas que a gente vê é o seguinte: os filhos todos têm a obrigação de auxiliar os seus pais na medida do necessário. Mas quando tem um, por exemplo, que fica e ele assume essa responsabilidade, os outros precisam respeitar também e parar de dizer que esse filho é vagabundo, parar de dizer que esse filho, que ele não foi para a vida, ele devia se emendar, ou que ele é um chupim lá que está só tomando dinheiro, porque ele abriu mão de muita coisa. Talvez, se ele não tivesse, se ele tivesse casado, talvez quem não pudesse se casar seria você. Se ele tivesse tido filhos, talvez você tivesse assumido essa responsabilidade de ficar lá. Isso é uma das coisas que a gente vê. Se tem um dos irmãos que está muito prejudicado na sua vida, você pode ter certeza que os outros que estão bem, eles devem parte disso a esse que está prejudicado. Porque se não fosse ele, poderia ser você. Então a gente tem essa certa hierarquia que predomina entre aqueles que
tomaram, mas todos devem obrigações a seus pais, de ajudá-lo quando eles não tiverem capacidade, mas não de dar para eles aquilo que eu acho que é bom para o meu pai. Porque ninguém sabe melhor o caminho do meu pai do que ele mesmo. Ninguém sabe melhor o caminho da minha mãe do que ela mesma. Então, isso é Exato. muito importante. Outra coisa, é importante que você descubra também que número de filho que é você. Porque geralmente a gente tem uma fidelidade com relação aos irmãos que vieram antes e não puderam ficar, e a gente muitas vezes sai do nosso lugar para manifestar o que é uma informação sistêmica de que esse irmão precisa ser visto e incluído. E aí, realmente, se sua vida não está fluindo, se você não está prosperando da forma que você deveria, talvez possa existir uma dinâmica como essa na sua vida, de um irmão que não pôde vir anterior a você e que você esteja muito conectado com ele. A gente vê que questões relacionadas à depressão ou não fluir na vida, muitas vezes tem essa dinâmica por trás. Tá? Isso é uma coisa natural. Às vezes a mulher teve um atraso na menstruação, ela falou, nossa, a minha menstruação é super regular, atrasei, e de repente ela não se dá conta que ela teve o quê? Que ela teve um processo de gravidez ali, ela realmente manifestou alguma informação e aquilo que foi manifestado vai provavelmente trazer o quê? Uma informação no campo sistêmico que vai reverberar na sua vida. Sim, sim. Eu até vou ler aqui a pergunta e quando 5 filhos adultos ainda moram com o pai, todos querem cuidar deles. Meu Deus do céu. Deixa eu ver aqui. Mas será que moram esposas, né? Os filhos adultos ainda moram com o pai. É com o pai aqui, né? E todos querem cuidar deles. O pai ou pais? Eu vou tomar como generalizado, tá bom? Eu vou tomar como pais, tá? Todos querem cuidar deles, então vamos entender que são os pais. Aqui existe provavelmente uma dificuldade, talvez, dessa mamãe de liberar esses filhos para a vida. Porque quem libera os filhos para a vida é a mamãe. Então, muitas vezes, os filhos ficam, sim, em casa se eles sentem o quê? Se eles sentem que a mamãe precisa deles ou que eles não têm autorização para seguir adiante na vida. Uma dinâmica também que transforma filhos em pessoas fracas é uma dinâmica onde você tem um provedor muito forte que não deixa eles o quê? Não deixa eles terem as próprias experiências, eles seguirem na vida. Então, eu posso dizer para você que se eu tenho, por exemplo, um masculino muito forte na família, ele não deixa ninguém fazer nada, esses filhos eles não ganham peso para seguir adiante na vida. Aquele e eles pai faz tudo, né? Dão Não, e isso traz diferença até porque, assim, o pai que faz tudo, o pai que resolve tudo, o pai que tem atitude, o pai que... Em relação aos filhos, que são homens, eles têm essa dificuldade, e a mulher vai buscar um parceiro que tem que substituir essa força do pai, né? Então dá um desequilíbrio. Às vezes eu falo assim, né? Às vezes chega para mim uma pessoa que tem uma experiência com ausência de pai muito forte, não perdoa, não consegue sentir essa questão, né? Do pai fez melhor. Eu falo assim, olha, posso te consolar uma coisa? Pais perfeitos também não deixam seus filhos crescerem, né? Então, tem os dois lados. Nada é errado, nada é certo, tudo é como é. Tá todo mundo servindo a um sistema e é isso que torna mais leve o caminho desse conhecimento. Isso aprendi com você. Pai bom e mãe boa é aquela que é normal. Deixa o filho raspar o dedo na parede, deixa lamber o chão. Tá tudo certo, vai acontecer. Então, pai bom e mãe boa é aquele que prepara o filho para a vida e sabe que esse filho está sendo o quê? Ele veio para a vida. É uma mãe e um pai sistêmico. Então, não é um super pai, uma super mãe, são simplesmente seres humanos normais, assim como eu, assim como você que está aí nos acompanhando agora, assim como a Lucila, são seres normais que criam ótimos filhos. Por quê? Porque ele deixa esse filho se desenvolver, ele fala, filho, vai filha, manda bala. Ah, pai, faz isso por mim. Fala, vai você vai conseguir. Então, esse filho, ele vai tendo a chance de, por ele mesmo, prosperar e seguir adiante. Pais, os melhores pais são aqueles pais que são normais. Esses são os melhores pais. Exato. Olha, tem boa. Da Andrea, né? Isso. Sobre os enteados, como lidar? Sou casada, tenho 2 filhos, 12 e 14. Recentemente, o outro filho, 21 anos, filho do esposo, veio morar e percebi uma raiva enorme em mim e ciúmes nos irmãos. O que você acha disso, hein, Lucila? Agora é você que me fala. Porque, assim, o enteado, pelo que eu entendi, é o de 21 anos, perfeito?
Isso, Ele ele tem na um... verdade é enteado dela, mas é filho o quê? É filho e faz parte, e ele tem a prerrogativa da anterioridade na vida daquele homem. Exato. Ele tem precedência no relacionamento desse casal, até, Sim. né? Então, é aquela coisa assim, quero tentar educar o meu enteado, quero fazer com que ele faça as coisas com o meu filho. Não vai ter força para fazer isso. É a relação do pai com o filho, né? Ó, eu já vou, Andréa, já vou dar uma chinelada sistêmica aqui em você. Sabe o que acontece? Se você mantiver essa postura de ciúme com relação a ele ou de raiva, o que vai acontecer? Seu relacionamento vai acabar. Eu já vou te dar uma de pitonisa aqui, tá? Eu não costumo fazer isso, mas isso é o que a gente vê. Por quê? Porque você acaba inconscientemente impulsionando o seu parceiro para fora do sistema e aquilo que você faz com ele, ele vai acabar fazendo com você. Isso acontece de forma inconsciente, não é uma vontade do consciente, você está fazendo isso comigo, eu vou fazer com você. Não. Isso é uma coisa que acontece sistemicamente, tá? Enquanto esse filho não for reconhecido como o quê? Como anterior ao seu relacionamento, enquanto ele não tiver o direito dele respeitado, você também não vai ter o seu direito respeitado, e isso vai se ver ao longo do tempo. Então, se você preza por esse relacionamento, se você quer ter harmonia no seu relacionamento, existe um movimento que você precisa o quê? Dar o lugar desse filho na vida desse pai, dar o direito desse pai viver essa relação com esse filho, porque eles têm uma relação que precisa ser realizada, e se ele não tiver esse direito reservado e preservado, o que vai acontecer? Talvez aconteça a mesma coisa com os filhos que você tem com ele. Talvez os seus filhos sofram do mesmo tipo de restrição e punição, tá bom? Então, isso é uma coisa que batata de acontecer. Você tem o seu lugar, e o seu lugar não é competindo pela atenção de um pai com Não. relação ao filho, mas sim é o lugar do quê? É o lugar de olhar como parceira atual desse homem. Então a relação de homem e mulher é uma completamente diferente da relação de pai e filho, de mãe e filho, tá? Então isso é muito importante, e meio irmão é irmão do mesmo jeito. Então, o reconhecimento dos seus filhos de que esse irmão também não compete pelo lugar deles, mas sim ele tem um lugar específico, faz com que o processo na sua vida, como casal, como família, possa ser suavizado e possa ser resolvido de uma forma muito melhor. Sim. Isso é compreendido de forma mental? Uma parte pode ser compreendida de forma mental, outra parte tem que ser compreendida aqui dentro do seu coração, aqui dentro do seu sistema. Quando você viver a emoção que você precisa referente a isso, eu garanto para você que você vai encontrar paz e liberdade para poder ser aquilo que você veio ser e o seu relacionamento também poder florescer ainda mais. Como é isso, Exatamente. Priscila? Nossa. Nossa, isso é demais, assim, porque a gente tem dois cérebros, na verdade, né? Um que tá aqui e um que tá aqui no coração, e é esse de sentir que causa a vibração. É isso que faz a manifestação, né? Às vezes as pessoas falam, eu entendo, mas eu não perdoo, porque não tá aqui. A movimentação realmente das soluções está no sentir, né? Meu comentário tinha travado aqui, não vi que tinha vindo uma. Obrigada. Moro sozinha, sem companheiro, e gostaria de saber se a minha filha dormir comigo também acarreta problemas sistêmicos. Pau. Pau. É o seguinte, precisa ter uma distinção muito clara de qual é o lugar da sua filha e qual é o seu lugar. Eu vou dizer, aqui em casa, se o filho está doentinho, ou teve um terror noturno, eventualmente, meus filhos aqui vão fazer 2 anos de idade, tem 3 e pouco, eventualmente vai lá e passa um tempo na cama. Mas eu posso dizer para você o seguinte, meu filho, quando ele está na minha cama, junto de mim e da minha esposa, ele fala, eu quero ir para o meu quarto, eu quero ir para a minha cama, eu tenho a minha cama, porque nós ensinamos a ele que ele tem um lugar dele, aquele é o melhor lugar para ele. Ali Sim. é o lugar dele. Quando eu trago ele para minha cama, começa a gerar uma confusão. Essa pessoa ela vai aprendendo que isso é algo natural. E esse algo natural, ele não é natural. Ele não é natural. Um filho, ele tem o lugar dele para dormir. É salvo em lugares aonde você, por exemplo, são pessoas que são realmente que vivem em extrema pobreza, extrema necessidade, que eles têm uma cama para todo mundo dormir. Eles têm um papelão para todo mundo dormir, aí não tem o que fazer. Eu não Mas tenho outra escolha, né? não tem. Se você não tem outra escolha, é uma outra coisa. O pessoal lá dorme tudo juntinho porque não tem outra condição. É uma coisa. Agora, perceba só,
tipo de substituição que está havendo nessa relação com a filha. Uma mãe nunca deveria ser a amiga da filha e um pai nunca deveria ser o amigo do filho. Deveria ser pai, deveria ser mãe. E desse lugar pode amar, pode dar carinho, pode fazer coisas muito bacanas, pode fazer, sei lá, coisas legaisíssimas, mas amigo é um outro lugar. Bom, eu tenho, os amigos, eles são de outro lugar. E isso respeita uma relação. A gente consegue compreender que isso torna uma relação mais saudável. Ah, Milton, não concordo. Não tem problema, vai para o teste. Vai para o teste, você vai ver o que acontece. Então é simples assim. Eu gosto muito desse movimento, que é o seguinte, eu vejo no campo sistêmico o que acontece quando a gente não tem as distinções claras sobre a função de cada um, sobre aonde eu posso, aonde eu não devo, aonde eu devo e aonde eu deveria fugir, nunca mais aparecer. Quando a gente infringe certas regras, não tem o que fazer. É igual, você tem uma tomada em casa? Olha para essa tomada. Pega 2 dedos, dá uma cuspidinha no dedo e faz assim. Veja o que vai acontecer lá. Não tem jeito, meu. O resultado é batata. Ele vai acontecer. Ele vai acontecer. E é isso que acontece quando a gente infringe uma regra natural da vida. Então a gente tem dificuldades, sim, tá? Então as regras naturais, elas são como a lei da gravidade, elas atuam. O desconhecimento delas não faz com que você fique isento dos resultados dela. Não é porque você desconhece da dinâmica do dinheiro que você merece ter dinheiro. Não, se você desconhece a dinâmica do dinheiro, você não vai ter, provavelmente. Se você vive uma dinâmica contrária àquilo que provoca e produz abundância, não espere ser abundante. Isso não vai cair no seu colo. Isso não funciona assim, não. Não. E em tudo, em relação a tudo, né? Às vezes tem gente que não acredita no amor e quer casar de qualquer jeito. Você vai casar, mas a relação em si vai obedecer o que você acredita. O que você vibra nesse campo. Relação de escassez desgramada, porque é o seguinte, eu tenho um buraco em mim. É diferente quando você, assim, quando você está bem, né? Quando você está bem, você encontra outra parte, né? Eu, por exemplo, quando eu realmente me engajei com a minha atual esposa, o que aconteceu? Eu estava muito bem. Quando eu conheci ela, eu não estava tão bem. E a gente não se engajou. Mas quando eu estava bem, quando eu falei, nossa, eu estou fluindo na vida, estou muito bem, o que aconteceu? A gente se olhou, se conectou e deu certo. Então, essa é a minha segunda relação assim mais profunda que eu tenho com relação à esposa, né? E eu posso dizer para você, quando um está fluindo, ele conecta com outros que estão fluindo também. Quando um está travado, ele conecta com outros que estão travados. Não tem o que fazer. Olha, eu vou... Ok, não, ela falou obrigada, acho que a gente, ok. Legal, Aí tem um filme que eu assisti ontem, chama I Am, né? Eu sou. Tá no Netflix, é um documentário. Fala muito sobre isso que a gente está falando, sobre campo, que o campo é criado, o tal do famoso campo que a gente tanto fala na constelação, ele é criado pelo coração, né? Ele é criado por informações do nosso sistema familiar, daquilo que a gente traz de crença, do que a gente vibra. Ele tem muita informação no campo, né? E aprendi sim a me entregar a isso reverbera na minha vida como um todo. Gente, é maravilhoso. Eu acho que se você tem interesse em fazer uma formação de constelador, não para trabalhar com isso, mas para você entender a dinâmica da sua vida, vale muito a pena, gente. É o melhor investimento que tem na vida, né? Assim, eu estava falando com uma pessoa hoje num atendimento de numerologia, ela trabalha com uma outra questão. Eu falei, vai fazer constelação, eu levo isso para sua área profissional. Não precisa trabalhar como consteladora. Emprega isso na sua profissão, que tem tudo a ver. Inclusive, na formação, você vai aprender a se colocar numa posição de ajuda profissional. Porque isso faz total diferença, né? Se a gente não se posiciona, isso eu realmente aprendi, né, contigo, a gente se emaranha e não conclui o trabalho. Não tem então, exatamente. Olha, tem mais uma pergunta aqui. Você quer falar alguma coisa antes de eu ler aqui? A gente depois vai ter mais... Ó, a gente tem uns tópicos novos para trabalhar depois, mas a gente vai fazer isso numa outra live. Nesse momento, o que você acha de a gente responder mais essa pergunta aqui? Vamos. E a gente... Ó, a Suelen colocou, como proceder quando a mãe se coloca no lugar de filha de seus filhos? Então, a Suelen provavelmente aqui está vivendo uma relação dessa. Suelen, um filho ele precisa muitas vezes, e essa é uma forma que não tem um jeito bom de te dizer, ele precisa o quê? Ele precisa deixar a mamãe passar pelo que precisa passar. Quando você se coloca nessa posição também, quando a mãe demanda e um filho cede, ele exclui o quê? Ele exclui a mãe da mãe.
Você não reconhece a força da sua vovó, que é a mãe da sua mãe. Começa a olhar para a mãe da sua mãe, não mais como a sua avó, mas sim como a mãe da sua mãe. E perceba que se existe um bom lugar onde a sua mãe pode tomar algo, é de lá. Porque uma mãe que tenta tomar dos filhos, ela é uma mãe que sistemicamente ela está emaranhada e vivendo em dificuldades. E um filho que tenta suprir essa necessidade é como aquilo que a gente conversou no começo dessa live. É como se fosse alguém com muita fome, mas sem o quê? Sem o estômago. Vai comendo, 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 vai passando e aquilo nunca vai alimentar, nunca vai o quê? Nunca vai resolver e nem satisfazer. Um filho ele precisa dizer para a mamãe aquilo que eu falei para minha. Ó, querida mamãe, por favor, quando você olhar para mim, me veja simplesmente como seu filho. E a minha mãe virou para mim e falou, mas quando eu olho para você, muitas vezes eu te vejo como meu pai. E minha mãe, assim, meu avô, né, o pai dela, faleceu quando ela tinha 3 anos de idade. E o que que aconteceu? Eu virei para ela, não, eu sou só o seu filho. Eu sou só o seu filho. Me olhe como se eu tivesse 7 anos de idade. Então, esse movimento ele fica muito claro, de separação aonde que eu estou. E aí, a partir disso, minha relação com minha mãe mudou. Eu fiz isso com ela em 2015, tá bom, gente? E de lá para cá, já são 6 anos onde a relação mudou demais para melhor. Você precisa se impor como filho. E a Gleice colocou aqui, ó. E se a mãe da mãe é falecida? Isso não tem importância, tá, Gleice? A gente percebe que sempre, sempre os nossos pais, os nossos avós estão no nosso campo sistêmico. E o tomar deles não é um tomar físico, é um tomar de coração. É um olhar para eles e saber que aquilo que eles receberam desse pai, dessa mãe, foi o suficiente. Mas muitas vezes a gente, sem realmente ter o conhecimento de campo, sem saber da história dos nossos pais, por que que eles são como são, o que a gente descobre numa constelação familiar sistêmica, num atendimento sistêmico, é difícil poder realmente aceitar que esses pais, eles precisam fazer por eles mesmos. Eles precisam encontrar o caminho de tomar seus próprios pais, independente do que aconteceu. Pai vivo ou pai morto não faz nenhuma diferença no sentido de você tomar esses pais. Exato. Não, e o processo de liberação disso no campo é muito forte. Às vezes as pessoas acham que é simplesmente falar uma frase lá, mas será que isso vai resolver? É libertador, sim. Você tira os ganchos, né, os emaranhados que existem no campo, isso realmente é bem importante. Isso me ajuda muito no processo de luto em relação ao falecimento do meu pai. E não consigo mais falar, perdi meu pai. Meu pai não está perdido por aí. Não, jamais. Meu pai nunca se jamais. Não foi embora, ele partiu. Não, também não partiu, não foi para lugar nenhum. Exatamente. Então, essa força de usar palavras adequadas e você realmente, até usar aqui, super esclarecedor, estar esclarecido com essas informações do seu campo familiar e das suas forças que te empurram para frente, mesmo que eles não estão aqui fisicamente, faz toda a diferença. A constelação realmente move tudo, exatamente. Não interessa se eles estão vivos ou falecidos. Eu garanto para você, todos eles te acompanham. Não interessa se você foi adotado, não interessa se você não os conheceu, eles estão aí. Você quer conhecer seus pais? Você quer conhecer seus antepassados? Só você olhar no espelho. Todos eles estão aí. Aqui a gente aprofunda bastante, né? Nesse movimento do conhecimento do mundo sistêmico, das leis sistêmicas, daquilo que faz com que a nossa vida seja como é, que a gente atrai as experiências. Mas eu garanto para você, tudo aquilo que você precisa, só você olhar no espelho que você vai encontrar. Quer ver os olhos dos seus pais? Olha no espelho. Quer ver o nariz da sua mãe? Olha no espelho. Quer ver o jeito deles? Olha no espelho. Tem um filme, e eu vou indicar um filme, tá? Só para eu fechar aqui, que estava assistindo ontem, indicação da Patrícia, uma psicóloga fantástica, doutora, professora e tudo mais. E a gente vai fazer um trabalho em cima dele, que é 3 idênticos desconhecidos. 3 idênticos desconhecidos? Estão na Netflix. São 3 irmãos, são trigêmeos que foram separados lá no movimento da sua adoção, acho que com 6 meses de idade. Vocês assistam esse vídeo e vocês vão ver o que é informação de campo. Eles têm o mesmo trejeito, falam igual, eles têm... É muito interessante. Assistam esse 3 idênticos desconhecidos. Esse é o nome do filme. É muito legal. A gente vai fazer uma live. Vamos fazer uma live, então. Tem mais tema para a gente falar em outras lives. Tá dando 6:04. Quer responder aqui essa última? Vamos?
Vamos responder a última e a gente encerra. Vamos lá. Finaliza. Quando os pais morrem e se tem um irmão dependente químico de 40 anos. Os irmãos fazem o que tem que fazer. Simples assim. Quando a gente tem um irmão e na ausência de pais, sempre que existe um incapaz dentro da família, ele precisa de auxílio, sem dúvida nenhuma, os irmãos que são família, eles se colocam o quê? Eles se colocam unidos a favor daquele que precisa. Agora, se os pais existem, esses pais eles precisam assumir a responsabilidade perante esse filho. Outra coisa, dependente químico, tá? Um dependente químico, ele, dependendo do estágio que ele tiver, uma constelação ajuda demais, demais, mas demais da vida. Eu posso dizer para você que eu já constelei pessoas, assim, dependentes químicos, com as drogas mais pesadas, que já tinha passado da maconha, da cocaína, do crack, e eu posso dizer para você que depois de uma constelação, tem um cliente que me vem agora à cabeça. Esse cliente, ele tinha um filho muito pequeno, ele estava completamente assim, ele ficava 5 dias deitado naqueles galpões de droga, desaparecido. Depois da constelação, essa pessoa, ela voltou para a vida. O pai desse cliente é um pastor, né, que eu atendi, já tinha atendido ele, tinha atendido a esposa dele, né, a mãe. E eu vou dizer para você, quando eu constelei esse rapaz, ele estava completamente fora de... Ele estava fora de órbita. Se olhar para os olhos dele, ele estava em outro mundo, era assim. Nossa, muito doido. E eu vou falar uma coisa, eu fiz um trabalho com ele, naquilo que era possível, ali, depois dessa constelação. Essa pessoa, ela não só se ajeitou na vida, como ele acabou ocupando um cargo de executivo, voltou para a sua família lá, para o seu filho, e ele encontrou o que? Ele encontrou de novo a vida, foi muito lindo. Dependência química, constelação costuma ajudar muito pessoas que estão com dificuldades com dependência química. Tem um fundo sistêmico muito grande a dependência química. Esse é um trabalho lindíssimo de ser feito, e eu diria para você, se você conhece alguém com dependência química, indique um trabalho de constelação aqui com a Lucila, pode indicar o meu trabalho de constelação, que a gente vai fazer um atendimento de coração para essa pessoa aí, que, poxa, vai ser assim, algo de muito bom tende a surgir disso, viu? Cada constelação é única, mas do que eu tenho visto, poxa, os resultados são maravilhosos. Ai, ó, que perfeito, ó. Achei o filme como Três Estranhos Idênticos, acho que é esse mesmo. Isso. Ai, nossa, Milton, que história, parabéns aí por essa constelação, né? Que demais, imagina, inesquecível mesmo. Tem 4 anos que eu fiz essa constelação, a pessoa se tornou diretor de uma empresa, não vou falar qual que é a empresa, mas foi muito, muito lindo assim, ver o movimento dele. A pessoa se desprendeu mesmo, ele já tinha passado várias e várias vezes em detox, já tinha sido internado, assim, os pais já estavam naquele movimento do tipo, a gente já não tem mais o que fazer. Já está naquela punção de morte mesmo, indo embora. Então, eu não acho que eu fui o último recurso, mas eu fui aquilo que, naquele momento que aconteceu, naquele momento era o que precisava acontecer naquele sistema, né? A gente acaba aparecendo e foi lindíssimo. Ó, Grace, eu já fiz constelação com ela e passei a entender muitas coisas sobre a minha vida e a minha família. A Lucila é top, gente. Eu amo a Lucila de paixão. É a nossa numeróloga aqui da família. Se você quiser fazer um mapa numerólogo de numerologia fantástico para compreender sobre de onde você veio, sobre muitas coisas da sua vida, daquilo que realmente faz sentido, se joguem, gente. Eu aconselho demais. E em breve vocês vão ver a Lucila fazendo mapa lá pelo nosso Instituto Milton Gobo também, hein? Nossa, hoje a gente está no movimento aqui para comprar um cachorro, né? Eu estava fazendo a numerologia do cachorro. E bateu com o meu mapa e do meu marido. Eu falei, gente, é ele. Eu não conheço cachorro, mas eu já amo ele. Porque o Eric tá tentando fazer uma surpresa. Eu não sei que dia que vem, mas eu tô sabendo que vem um cachorro. Mas eu precisava saber a data de nascimento fazendo numerologia. Não dá pra ser 100% surpresa, entendeu? Ô, Maribel, muito bom ter você aqui com a gente. Viu? A Maribel, ela é uma Master Speaker, ela é parceira minha. A gente passou por uma mentoria junto ao Roberto Chiniachik na área de palestrantes profissionais, e ela ajuda lá no Instituto. Que bom ter você aqui com a gente a live inteira, Maribel. Ai, que legal. Muito bom. Bem-vinda. Milton, eu super agradeço mais uma vez. Qualquer coisa, vamos marcar um outro tema. Eu falei, nossa, acho que a gente vai fazer uma live rapidinha hoje, vai ser uns 20 minutinhos, meia hora. Nossa, já foi
quase 3 vezes isso. Uau! Muito rápido. Ah, muito bom, muito bom. Adorei, Milton. Obrigada mais uma vez. Sempre trazendo muito esclarecimento, muita experiência, muito conteúdo. Isso sempre agrega. E para mim continuam sendo extensões de aula sempre, né? E a gente Em breve pode falar. outra? Bora outra? Oi? Vamos Fazer fazer outra outro? daqui a pouco? Feito, por mim, 15 em 15 dias a gente tá junto aqui, trazendo mais Perfeito. material, mais aula, mais coisa importante. Ó, mandem para. A Lucila vai colocar uma caixinha de pergunta das coisas que vocês querem saber na live, que a gente vai fazer o que? Movimentos para vocês. Você bota a caixinha de pergunta pro pessoal, Pois manda sim. no direct para a Lucila, fala, Lucila, eu quero saber desse tema, esse é o tema da minha vida, aconteceu isso, mande lá que a gente vai fazer o quê? A gente vai fazer sob demanda para você. Exato, boa. Vou pôr a caixinha lá e aí a gente aborda aí daqui 2 semanas, tá bom? Fechou também. Amei, adorei. Beijo. Um beijo para todos aí, para a família, para Beijo. todo mundo. A gente se vê daqui 2 semanas. Até. Até. Tchau, gente. Boa noite, boa semana para todo mundo.